Olhe para o mapa do Brasil e dê um zoom aqui, bem no ombro do Nordeste. Alagoas. À primeira vista, o território parece pequeno. São apenas 27 mil quilômetros quadrados e uma faixa de terra que você cruza de ponta a ponta em poucas horas de carro. Mas não se deixe enganar pela escala. Nesse curto espaço, você sai do Caribe brasileiro, com sua densidade urbana e turismo de massa, e é arremessado quase sem aviso para a hostilidade da Caatinga. E para a segurança pública, isso vai muito além da mera paisagem. A tática que resolve uma crise na orla de Maceió pode ser fatal no polígono da Seca. Foi essa dinâmica que obrigou a polícia militar a evoluir, a deixar de ser apenas uma força ostensiva para se tornar uma máquina de especialistas, porque aqui, cada terreno exige um tipo diferente de predador. Hoje nós vamos dissecar quem são eles: Pelops, Choque, Rotan, Raio, Bop e Cops. Entenda agora como Alagoas forjou suas tropas especializadas. Quem patrulha esse terreno carrega um peso histórico. Isso importa não por nostalgia ou datas comemorativas, mas porque instituições bicentenárias carregam o que chamamos de memória operacional. Existe uma cultura interna, costumes e um jeito de ler a rua que são passados de geração em geração. A PM de Alagoas nasce oficialmente em 3 de fevereiro de 1832, sob o nome de Corpo de Guardas Municipais Permanentes. Sua primeira missão foi conter a revolta dos cabanos, mas a atuação da tropa logo se expandiu para conflitos de escala nacional. Os militares alagoanos integraram os voluntários da pátria na Guerra do Paraguai e, décadas depois, foram mobilizados para combater na Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. No entanto, a identidade operacional da força se consolidou no enfrentamento ao cangaço. A polícia de Alagoas foi fundamental para encerrar o ciclo de domínio de Virgulino Ferreira, o Lampião, no sertão nordestino. Sob o comando incisivo do tenente João Bezerra, uma volante alagoana executou um cerco furtivo e letal contra o acampamento cangaceiro na Grota do Angica em 1938, utilizando armamentos como o fuzil Mauser modelo 1908 e as submetralhadoras alemãs Bergmann. Após a Constituição de 1988, a instituição assumiu seu papel moderno previsto no artigo 144. Hoje, organizada em grandes comandos de policiamento, a instituição cobre os 102 municípios do estado. Quando você olha a extensão territorial de apenas 27 mil km² e pensa que entende a logística, você se engana, pois a segurança pública aqui não opera em linha reta. Temos um litoral curto, denso e verticalizado, que encurta distâncias e acelera o fluxo de pessoas e do crime. Mas basta dirigir algumas horas para o interior que o cenário muda drasticamente. O Agreste e o Sertão alongam o tempo de resposta. Ali, a vegetação de Caatinga, as estradas vicinais e o relevo acidentado impõem outra logística: o isolamento. Dentro desse sistema, a polícia enfrenta 2 inimigos simultâneos: o crime, que se move rápido aproveitando a malha viária, e o próprio território, que nem sempre permite que a viatura chegue a tempo. Porém, a tradição por si só não vence a criminalidade moderna. Recentemente, o governo do estado precisou publicar a reorganização básica da corporação. Foi necessário redefinir estruturas e atualizar atribuições. Estamos vendo uma polícia de 1832 correndo contra o tempo para se adaptar a uma gestão baseada em dados, manchas criminais e tecnologia. Adaptar a polícia foi apenas uma reação. Em Alagoas, assim como no resto do Brasil, a facção deixou de ser apenas um bando armado e virou governança. Segundo o site Gazeta do Povo, o Nordeste é a região com o maior número de facções criminosas, 46 no total. Quando olhamos para o estado de Alagoas, percebemos uma peculiaridade. Embora diversas facções tenham surgido ao longo do tempo nos diversos estados, o PCC e o Comando Vermelho são as mais atuantes e catalogadas no estado, como você pode ver no mapa. Por outro lado, estudos de sociologia, como a pesquisa Família com Estatuto, conduzida por pesquisadores da UFAL e do SEBRAP, revelam que o noticiário rápido ignora. Em Maceió, não lidamos apenas com quadrilhas, mas com o que os acadêmicos chamam de fraternidades criminais. A realidade não é de caos, é de uma ordem complexa. A expansão das grandes siglas nacionais, PCC e Comando Vermelho, para Alagoas não apagou a história local. Ela se amalgamou às redes familiares de sobrevivência que já existiam nas periferias. O sistema prisional funcionou como escritório central, disseminando um novo código de conduta, o proceder, que transformou a violência de rua em uma guerra bipolar estruturada, especialmente após a ruptura de 2016. O Estado hoje não combate indivíduos aleatórios. Ele enfrenta uma estrutura híbrida, onde laços de sangue e estatutos de facção se misturam para garantir o monopólio da violência,
a proteção dos seus membros e o lucro do mercado. Um dos maiores desafios do governo do estado é manter esse controle prisional. Para isso, uma das últimas operações contou com a participação da Polícia Penal por meio do grupamento da remoção de escolta e da Polícia Militar, através do BOPE, BPTran e Departamento Estadual de Avião, realizando a transferência de 21 líderes de facções ao regime disciplinar diferenciado. E como medimos quem está ganhando essa guerra? Embora Alagoas figure na parte de cima do ranking em termos de taxa de mortes violentas intencionais, o estado tem conseguido reduzir esses índices ao longo dos anos. De acordo com o governo local, Alagoas registra os menores índices em 14 anos, considerando o histórico acumulado desde 2012. Esses gráficos não são apenas linhas coloridas. Cada queda ou subida nas taxas anuais representa uma mudança de estratégia, uma nova política pública ou uma guerra entre grupos rivais. É exatamente nesse cenário complexo de um território misto e hostil, uma instituição em reorganização e um crime organizado que opera como empresa que a viatura comum, a Rádio Patrulha Padrão, atinge seu limite. Foi para responder a esse ambiente que surgiram as unidades que vamos dissecá-las agora, ferramentas necessárias para um problema crônico. Quando a rua está normal, o policiamento diário dá conta do recado. Só que existe um ponto de virada, e ele costuma chegar sem aviso. As chamadas aumentam, as mesmas rotas voltam a aparecer no rádio e a ocorrência deixa de ser um evento isolado para virar padrão. É justamente nesse meio do caminho, entre patrulha rotineira e ruptura do controle, que duas engrenagens ganham protagonismo em Alagoas, o Pelopes e o Choque. O Pelopes não funciona como batalhão separado do mundo, e esse é o detalhe que muda a leitura. Ele aparece como fração tática distribuída dentro de diferentes batalhões de polícia militar, o que revela uma escolha estratégica. Leva uma capacidade mais robusta para onde o problema se repete, em vez de depender apenas de uma unidade centralizada. No interior isso fica ainda mais claro. No sertão, por exemplo, o Pelopes do 7º BPM costuma ser citado em ações que pedem resposta qualificada, patrulhamento motorizado com presença mais pesada, apoio direto às guarnições ordinárias e participação em operações integradas com outras forças. A missão dele, no fundo, é simples de entender e difícil de executar: reduzir a distância entre a necessidade e a resposta. Ele trabalha com a lógica de estabilização, chega para conter o crescimento da violência em áreas críticas, reforça a ordem pública com técnica, cumpre mandados quando a situação exige coordenação, intervém em ocorrências de maior complexidade sem transformar o bairro inteiro em campo de batalha. Só que existe um segundo tipo de virada. Às vezes, o problema não tem um autor claro. Tem massa, tem tensão coletiva, tem risco de escalada. É quando a rua deixa de ser lugar e vira evento. Aí entra o choque. O choque é a unidade que aparece quando a solução não depende de um indivíduo, e sim do controle do conjunto. Não é sobre coragem em cena, é sobre técnica padronizada, disciplina de formação, comando e reposicionamento rápido. Em ocorrências desse tipo, a diferença entre conter e perder o controle costuma estar nos detalhes. E o que torna o choque ainda mais interessante aqui é que ele não nasce pronto. Há registros da linhagem antiga como pelotão, e hoje ele aparece dentro de um desenho institucional mais recente, com reorganização, estrutura e programas de nivelamento operacional que deixam claro um ponto: distúrbio civil não se resolve com opinião, se resolve com método. De acordo com o governo de Alagoas, a polícia passou por uma reestruturação por meio de um decreto do ano de 2023. Instituiu o Comando de Missões Especiais, CME, mantendo sob sua cobertura o Choque, BOPE, COPS, ROTAM, Regimento de Polícia Montada e o Raio. O Raio, por sua vez, é uma unidade recente dentro do ecossistema de missões especiais da PM de Alagoas. Ela aparece oficialmente como companhia independente de ronda de ação intensiva ou ostensiva. Integra o Comando de Missões Especiais. Na prática, a lógica do Raio é simples: resposta rápida e presença intensiva, normalmente com forte vocação para motopatrulhamento, porque a moto encurta caminho, atravessa gargalos urbanos e chega onde a viatura perde tempo. É por isso que você vê o Raio frequentemente associado a imagens de policiamento com motocicletas e às vezes lado a lado com a Rotam. Não porque uma seja braço da outra, mas porque atuam sob o mesmo guarda-chuva do CME, e até compartilham base em Maceió, o que facilita integração e ações conjuntas. E aqui vai um adendo em termos comparativos. No Ceará, o Raio virou uma rede estadual com comando próprio. Em Alagoas, ele aparece como uma companhia do CME, menor em escala, mas desenhada para integrar velocidade e presença ao pacote das especializadas. Agora um recado rápido: já está disponível o simulado para o concurso de soldado da PM de Alagoas. Não perca essa oportunidade e adquira o seu. Questões atualizadas, com combo de 3 simulados para você treinar exatamente como a banca CESP cobra e com acesso imediato. O QR Code está na tela e o link na descrição. Portanto, essas unidades contam a mesma história por ângulos diferentes.
não é estética nem mito. É resposta a um estado onde o tempo, o território e a pressão decidem tudo. Quando você fala em tropa tática, muita gente imagina só força. Só que em Alagoas, duas palavras explicam melhor o que está em jogo: mobilidade e ambiente. O estado muda de textura em poucos quilômetros. A capital pede presença rápida, leitura de fluxo e resposta curta. Já o interior cobra outra moeda: estrada longa, terreno seco, distância e tempo de deslocamento. É nesse cenário que entram Rotan e COPS, cada uma respondendo a um tipo diferente de pressão. A Rotan é, por essência, a tropa de rua em alta velocidade. Ela existe para agir quando o crime tenta transformar o tempo em vantagem, porque a presença ostensiva tática só funciona quando chega antes da narrativa do medo. O próprio governo de Alagoas trata a Rotan como referência dentro da corporação e registra um dado que serve como eixo histórico perfeito. O batalhão foi instituído em 21 de setembro de 2001 e completou 22 anos de serviço em 2023. Isso revela duas coisas. Primeiro, a Rotan nasce na virada dos anos 2000, numa fase em que o policiamento tático motorizado se consolida como resposta à necessidade de patrulhamento com mais alcance e impacto. Segundo, ela não se mantém por fama, e sim por função. Por isso você vê a unidade sediada e registrada oficialmente como Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Motorizada, o que ajuda a validar institucionalmente sua existência e localização dentro do sistema da PM de Alagoas. E quando o governo publica formaturas e estágios sediados na Rotan, como estágio de motopatrulhamento tático, fica evidente que ali não é só viatura, é doutrina treinada, atualizada e replicada. Só que Alagoas não é apenas litoral, nem apenas asfalto. Quando você vira a chave para o sertão, o cenário muda e a lógica também. A COPS, sediada em Piranhas, não é um simples detalhe no mapa. É uma decisão estratégica, porque no interior as distâncias viram parte da ocorrência e o terreno cobra caro de quem chega sem preparo. A própria comunicação oficial do Estado reforça esse papel quando noticia a COPS como Companhia do Sertão e registra a recepção de novos integrantes em 2024, sinalizando que ela não é força de ocasião, mas peça permanente da engrenagem da segurança do interior. E tem um ponto institucional importante. A unidade aparece como Companhia Independente de Operações Policiais Especiais do Sertão. Independente aqui não é marketing. É a forma de dizer que existe uma estrutura com autonomia e flexibilidade para atuar no território onde o policiamento precisa se adaptar ao ambiente e não o contrário. Esse é o tipo de detalhe que muda a percepção do público. A COPS não é uma tropa no sertão. Ela é uma tropa feita para o sertão. Para estrada de barro, área rural, deslocamento longo e ocorrências dispersas que exigem planejamento e leitura de terreno. Essa autonomia não fica só no nome. No mês de dezembro de 2025, a COPS realizou o primeiro curso de operações na Caatinga, na própria unidade. Foram 23 dias de instruções intensas, testando o limite físico e psicológico dos participantes. O curso começou com 32 alunos e 18 concluíram, incluindo policiais convidados de outras instituições, como 2 da PRF e um da Polícia Penal de Alagoas. O detalhe que dá peso é a integração. A formação reuniu instrutores e apoio de unidades especializadas de vários estados, somando experiências de Caatinga, semiárido e operações em terreno hostil. Na prática, isso mostra que a COPS não atua no sertão. Ela constrói doutrina para o sertão, transformando o ambiente em método. Além disso, há registro institucional da segurança pública em Piranhas, de curso voltado à inteligência, com participação expressiva de militares da COPS. Segundo os organizadores do curso, a fusão de operações de inteligência é vista não apenas como uma necessidade, mas como um avanço significativo para um pensamento mais abrangente e voltado à tomada de decisões informadas. Para fechar esse capítulo, você já entendeu. A Rotan é, por essência, a tropa de rua em alta velocidade e patrulhamento. A COPS conecta a realidade dura do território com a necessidade de especialização no sertão. Quando a ocorrência muda de categoria, ela muda a margem de erro. Não é apenas mais uma abordagem, nem mais uma operação. É aquele tipo de cenário em que qualquer decisão fora do padrão vira combustível para o pior desfecho. É por isso que o BOP existe, como ferramenta de alta complexidade, feita para agir com método onde o improviso vira risco. Só que aqui entra uma nuance e particularidade dessa unidade. Em muitos estados, o BOP tende a aparecer mais como o último degrau, acionado quando a crise já explodiu. O miolo do combate cotidiano costuma ficar com batalhões táticos intermediários bem delimitados, enquanto o BOP preserva seu emprego mais raro, mais cirúrgico, mais associado ao ponto de ruptura. Em Alagoas, o desenho público parece mais híbrido. O BOP não aparece apenas como fim de linha. Ele também se apresenta como um polo de doutrina tática que alimenta o restante da corporação. Em 2025, o governo registrou a formação de 64 militares no estágio de patrulhamento tático realizado pelo BOP.
o que é uma pista direta de como a unidade influencia o policiamento tático ostensivo. Ela não só atua, como também padroniza e treina. E tem outro elemento que explica por que você vê BOP aparecendo em ações ostensivas mais amplas. Em Alagoas, as unidades especializadas são apresentadas como parte de um sistema integrado, sob o comando de Missões Especiais, CME. O próprio governo descreve a reorganização básica da PM de Alagoas como estrutura que define atribuições e encaixes institucionais, reforçando que as tropas não operam como ilhas de vaidade, e sim como engrenagens de uma arquitetura. Quando o CME é mobilizado como pacote, o BOP tende a aparecer junto. Isso fica nítido em releases de grandes operações da SSP, como a Operação na Rota dos Milagres, citando efetivo expressivo e emprego de forças na linha de frente. E o próprio CME aparece em eventos institucionais com participação de representantes do BOP e da Rotam. Isso confirma a lógica do sistema. No fim, quando você junta todas essas unidades, a pergunta deixa de ser sobre qual tropa é a mais temida e entra no questionamento sobre o que esse conjunto revela sobre Alagoas. Só que o ponto mais interessante é o que fica fora do uniforme. Tropa especializada não nasce por vaidade. Ela nasce quando o território exige, quando o crime muda de forma e quando o Estado precisa provar que ainda sabe chegar. Agora eu quero ouvir de você. Qual a sua opinião sobre essas tropas e a doutrina policial do Estado? Não deixe de conferir o simulado para soldado da PM de Alagoas e sair na frente com uma boa preparação. Se você curte essa série e quer comparar como outro estado construiu suas tropas e sua doutrina, assista também ao documentário das tropas de Pernambuco. É o episódio perfeito para entender o contraste entre realidades vizinhas. Se gostou do conteúdo, deixe o like, inscreva-se no canal e torne-se membro. Grande abraço e até mais!